Então, gente, estou com Covid. Sei que isso pode não parecer grandes coisas, porque sei que muitos de vocês já contraíram, mas até agora, até esse momento, eu não havia contraído ainda Covid. Era muito mais fácil eu me proteger lá na Espanha, porque eu tinha contato com poucas pessoas, mas aqui no Brasil, sem brincadeira, eu abracei umas 600 pessoas nos meus eventos aqui. E depois pega avião, passa para o aeroporto, pega ônibus, passa por rodoviária. Então me parecia quase uma proeza se eu houvesse passado pelo Brasil sem ser contaminado no meio de um surto de uma nova variante da Ômicron. Então, agora eu estou com Covid, estou aqui em isolamento. Começou ontem, tive calafrios, tive febre, hoje já estou um pouquinho melhor, mas ainda dói um pouco a garganta, a voz está um pouco alterada, um pouquinho de tosse. No final das contas, sintomas bem leves, porque eu tomei as 3 doses lá na Espanha, então estava imunizado, e agora atravessar isso aqui e ficar em isolamento esses dias, Estou sendo bem cuidado, fiquem tranquilos. A minha carcereira aqui, ela traz café da manhã, almoço, café da tarde e janta, e brigadeiro, que é mais importante, e brigadeiro. Então estou bem, mas de qualquer maneira estou com Covid e estou de molho agora, Vou aproveitar os próximos dias para gravar uns vídeos aqui para vocês, que eu estava meio irregular o negócio, Não é muito fácil gravar quando estou viajando. Já sei disso, não é de hoje que eu sei que é complicado gravar em trânsito, Se movimentando de uma cidade para outra, de um estado para o outro, isso complica bastante. Depois procura um local para gravar, a iluminação não é boa. Então assim, tem que ir se ajeitando, mas agora eu estou aqui parado e vou ficar uns dias aqui em isolamento até poder retornar para a estrada e voltar para a Espanha, voltar para casa. E aí eu quero aproveitar esse vídeo aqui para ter um papo com vocês. Principalmente porque esse tema da pandemia, da Covid, foi algo muito recorrente que eu ouvi nos lançamentos, nos eventos com o meu livro. As pessoas vinham me abraçar e dizer que eu fui a grande companheira da pandemia dessas pessoas, da quarentena, do isolamento. E é interessante ouvir isso porque vocês também foram minha companhia em grande parte. Mas antes disso, já curte esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário uma boa tarde, se inscreva aqui no canal e só lembrando que hoje mais tarde, às 7 da noite, haverá a primeira aula ao vivo do meu clube do livro filosófico. Isso mesmo. Se você não tiver inscrito ainda, aproveite, corra lá que dá tempo de pegar a primeira aula ainda ao vivo. A gente vai sentar e conversar um pouquinho sobre o livro do René Descartes, que é um filósofo francês, e o livro se chama O Discurso do Método. E aí a gente vai poder trocar ideias sobre esse livro, debater alguns temas, vai ser bem legal. Então, se você não faz parte do clube, vá lá e corra. Corra, link na descrição aqui, se inscreva e participe. A ideia é, todos os meses, durante o próximo ano, a gente abordar alguns livros, ler alguns livros, debater esses livros, livros ou de filosofia pura, como o Descartes agora, Discurso do Método, ou de literatura com temas ou teor filosófico, como é o caso do próximo livro do Machado de Assis, chamado Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, se você não faz parte, se junte aqui para a gente poder passar o próximo ano e além, A ideia é que a gente possa continuar debatendo esses livros ao longo dos próximos anos. Então, se inscreva e participe hoje à noite, às 19 horas, debate nosso ao vivo no Clube do Livro meu sobre o Discurso do Método do René Descartes. Então, como eu falei, foi um tema que veio aqui muito durante os eventos que tinha a ver com a Covid. Mas antes disso, é só curioso notar que nesses últimos dias eu também recebi uma boa notícia. Porque não sei se vocês recordam que em 2020, durante a pandemia, durante a quarentena inclusive lá na Espanha, eu tive um infarto. Eu tive um infarto, fui para um UTI lá na Espanha, fiquei internado alguns dias e botei um stent, para poder expandir a artéria. E aí, o que acontece, eu não sou médico, vou explicar como foi me explicado aqui, como eu me recordo, O que acontece é que quando você tem um infarto, geralmente uma parte do coração, ele morre. É como se o coração perdesse capacidade de bombear o sangue e uma parte ali fica mais endurecida, mais enrijecida. E aí quando eu tive um infarto, eu fiz um exame, que é um exame de esforço, que é uma caminhada numa esteira, que você vai aumentando o ritmo e aumentando a inclinação, e também um ecocardiograma para poder dar uma olhada do coração ali. Eu fiz esse exame e estava lá ok, Bem, está se recuperando. E agora, semana passada, eu fiz de novo esses exames e a boa notícia é que meu coração está 100% recuperado. 2 anos atrás, quando eu fiz pela primeira vez esse exame, o meu coração estava em 80% da capacidade. E agora, poucos anos depois, está em 100%. Ou seja, hoje eu tenho um coração equivalente ao coração de um adulto saudável da minha idade. O que é ótimo, então assim, basta agora cuidar, Cuidar para poder viver muito também. Mas, uma boa notícia e de repente uma notícia ruim, que é estar de Covid. E aí vem um ponto curioso, Antes de entrarmos na questão da pandemia, de como vocês lidaram com o canal também, como foi a nossa relação aqui, que eu tinha a impressão, quando começou a pandemia, a gente ficou em quarentena, a gente foi isolado, que o grande desespero, que a grande angústia nossa, ou a minha pelo menos, é de não saber quando iria acabar. Será que a gente vai ficar confinado o resto da vida? Será que a gente vai ficar confinado
1, 2, 3, 4 anos, quanto tempo vai demorar para poder retornar à vida normal? A gente não tinha essa resposta. Eu achava que essa fosse a angústia. Mas agora que eu estou confinado aqui, eu descubro que a angústia não é apenas isso. A angústia é de fato de você estar num local fechado, não poder sair, não poder interagir com as pessoas, não poder abraçar as pessoas, não poder, sabe, fazer suas coisas normalmente, saber que você tem que ficar, sabe, fechado. Cerceamento da liberdade, né? Como a liberdade é importante pra gente. Como saber que você pode sair de casa, mesmo se não quiser, mas saber que você pode sair de casa, isso é um valor, esse é um atributo muito importante. Então agora confinado aqui, olhando pela janela à praia e não poder descer no calçadão ali, não poder descer para caminhar, isso é muito ruim. E aí, claro, né, afastado de quem você ama, afastado das pessoas próximas, isso também é péssimo. Então não era apenas a incerteza do futuro, a incerteza do que poderia acontecer, a incerteza de quanto tempo ficaria confinado, mas também era o simples fato de estar confinado, o simples fato de você estar cerceado em sua liberdade. Isso já é o suficiente para você sentir essa angústia, né? Basta pensar que está preso agora, né? Você comete um crime e aí te cerceia uma liberdade fundamental sua, que é o direito de ir e vir, que é o direito de liberdade. E aí você confina a pessoa lá, e isso é a punição em grande parte. A punição é você ser privado do contato com a sociedade. Então é o que eu estou sentindo agora. Eu estou aqui esperando agora os dias passarem, sabendo que são poucos dias, né, 10 dias para poder voltar ao convívio, mas é o suficiente para já deixar essa inquietação. Como eu falei, nos eventos as pessoas vinham, me abraçavam e diziam, né, com lágrimas nos olhos inclusive: Henry, você foi meu companheiro da pandemia, você me salvou na pandemia, você me ajudou a atravessar a pandemia. E é claro que a gente pode pensar, né, que pode soar meio exagerado, né, a pessoa dizer isso, mas de fato foi o que aconteceu. A gente estava numa situação tão fragilizada naquele momento, todos nós tão fragilizados, que a única relação que a gente tinha com as pessoas, muitas vezes, era virtual. Era através da câmera, era através de conversas pelo WhatsApp, era através de contatos virtuais. Então muita gente criou um vínculo comigo, pelo que eu percebi pelo menos, né, criou um vínculo comigo como se eu fosse esse amigo que todo dia aparecia na casa delas para falar sobre as coisas, sobre os temas, sobre questões filosóficas, muitas vezes, bioética, né, sobre a pandemia, por exemplo, sobre como proceder, desmentindo fake news. Então assim, essa presença diária minha aqui, que foi a disciplina que eu me impus ao longo da pandemia, fazendo 2 vídeos por dia às vezes, isso foi para muita gente um ponto de sanidade. E para mim também foi. Uma coisa importante que vocês saibam é que o canal também me salvou. Em grande parte, poder vir aqui expressar minhas angústias, minhas ideias, meus pensamentos, minhas críticas, as minhas incertezas, também é muito importante para mim. Isso tanto como um escritor, né, ao poder vir aqui e divulgar as minhas obras, aquilo que eu escrevo, aquilo que eu produzo em literatura ou em não ficção, para que vocês possam conferir em material impresso, né, o que eu penso, mas também em relação a essa conversa que a gente tem diariamente. Eu sei que, como eu falei, nesse período agora, né, nos últimos meses que eu estou no Brasil, que está muito incerto, o negócio tudo indo para um lado para o outro, é claro que nesse momento eu não posso manter essa disciplina de vir todos os dias aqui falar com vocês, mas eu sei que foi muito importante na pandemia porque todos nós estávamos nos sentindo assim. Tanto que você tinha, né, os músicos, artistas, atores fazendo peças online, bandas tocando online, de modo que a gente pudesse ter uma sensação de normalidade, de modo que a gente sentisse que, sabe, eu estou aqui confinado, mas também há outras pessoas lá fora. A gente não pode se ver pessoalmente, se abraçar, mas as coisas estão acontecendo. E eu percebo que também essa viagem minha aqui foi muito importante nesse sentido, né, para que as pessoas pudessem dar esse abraço, porque com a pandemia muitos eventos presenciais foram cancelados, isso incluía, sabe, peças de teatro, incluía eventos no geral, concertos, e aí pouco a pouco foram sendo retomados, e aí poder estar com as pessoas também é muito importante para você ter esse contato olho no olho e sentir que aquilo que você faz é relevante, aquilo que você produziu tem valor, e perceber esse carinho das pessoas, mas também elas perceberem que eu também existo, e que estou lá e que sou acessível. E esse é possivelmente um dos pontos que mais chamou a atenção nessa viagem para mim. Como as pessoas criaram essa relação de afeto comigo, e é muito legal isso, de fato é muito legal. E eu não vejo a hora, como já disse várias vezes aqui para vocês, inúmeras vezes aqui, de poder retornar a alguns temas mais leves, alguns tópicos muito mais tranquilos, que não tem a ver com fascismo, que não tem a ver com Bolsonaro, que não tem a ver com extrema-direita, que não tem a ver com absurdos da política. A gente tem visto já agora essa transição do governo Lula aí, que já passa um senso de normalidade política também para o brasileiro, né? Claro que tem algumas coisas ali questionáveis, mas no geral a gente sente que pouco a pouco as coisas vão voltando para o lugar. Por exemplo, né, agora estou aproveitando aqui o confinamento para retomar algumas séries que estavam paradas, consegui assistir ao último episódio da série Atypical, que eu não consegui assistir agora, comecei a assistir agora a 2ª temporada dos Barbarians, que é muito legal na verdade. Bem, a série não é tão legal assim, vamos fazer uma ressalva aqui. A série é meio paradona, ela demora um pouco a engrenar, mas tem um aspecto em particular ali que é bem interessante, que é os romanos, né, os soldados romanos, centuriões, falando latim. Isso é muito raro nos filmes, né? Isso é muito raro nas séries. O latim deles é muito bem construído. Então, para quem estudou latim, vale assistir e ouvir os romanos falando latim. Isso é um ponto alto da série, embora a série não seja tão boa assim. Mas, como eu falei, hoje era um papo com vocês.
Queria contar para vocês aqui que eu estou agora confinado, né? Então, assim, nos próximos dias não tem viagem, não tem, sabe, ficar saracuteando por aí, mas, de qualquer maneira, continuo com os vídeos. Quando voltar para a Espanha vai ficar mais fácil eu me programar aqui, né, voltar à minha rotina habitual de produção. Estou bem no coração, em muitos sentidos, e obrigado a todos que estão acompanhando o canal aqui. Me sigam lá no Instagram para acompanhar as fotos da viagem, dos eventos. Vá lá, o link aqui também na descrição. Se inscrevam para o Clube do Livro Filosófico. Hoje à noite tem live, tem primeira live do Clube do Livro sobre o livro do Descartes, Discurso do Método. A gente vai debater alguns temas, alguns pontos apresentados pelo Descartes. Participe, vai ser bem legal e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau!